que cultivei dentro de mim sempre o desejo de ser policial. Comecei em 2018 prestando o processo seletivo para o sistema prisional. Consegui ser aprovado, onde eu fiquei por um pouco mais de 2 anos. E lá dentro eu vi a oportunidade quando abriu o edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sabia que para Fala conquistar pessoal, eu o meu sou o objetivo eu Alisson, tenho precisava de um 22 material anos, que sou de Inhapim, Minas agregasse Gerais e e fui tivesse um estudo aprovado em primeiro direcionado. lugar geral Foi no onde eu concurso procurei da o Polícia material da Penal de Vale Minas Gerais Concurso, que 2022. somado junto com o meu Estou aqui esforço hoje no Vale me conseguiu Concursos, né, colocar dentro para das falar um fileiras pouco da sobre a minha Polícia Militar de trajetória Minas aqui Gerais. no Estou aqui um concurso. pouco para falar Eu estudei aqui que bastante, né, fiquei 1 ano e para 5 meses agradecer a Vale estudando, Concurso, né? boa parte E para fiquei só desejar estudando, para abri quem mão de muita tem coisa para o sonho estudar. de entrar E para a Polícia acompanhei o Vale Militar de Minas Concurso aqui Gerais desde o ou início, né? de Sempre conquistar assistindo seus às aulas, objetivos dentro do mundo fazendo dos concursos questões, públicos, assistindo a revisão com os desejar bons professores. estudos e Isso me que ajudou muito sejam a bem conseguir ser perseverantes e que aprovado, né? E se eu vocês vão passei, você também conseguir consegue passar. alcançar os seus objetivos Basta e seus esforço, resultados. dedicação e Fala contar com a pessoal, ajuda boa certa noite. Meu nome é na sua Kaique trajetória. Amaral. Com toda E falar certeza um vai pouquinho ser sobre a minha um grande trajetória, sucesso. minha trajetória É isso aí, aqui no Vale pessoal. Só para Concursos. finalizar aqui, reforçar Eu com sou vocês formado que em aqui no engenharia Vale civil, Concurso nunca vale a tive pena. contato nenhum antes desse primeiro concurso. Meu primeiro preparação, meu primeiro contato com um concurso de fato, e principalmente na área da segurança pública, foi através do Vale Concursos, onde eu pude, em pouco tempo Fala de pessoal, estudo, eu sou com o as aulas Alisson, tenho ministradas 22 pelos anos, professores, sou uma de didática Inhapim, Minas excelente, Gerais e eu fui aprovado em pude primeiro lugar alcançar geral um no nível de concurso da conhecimento Polícia muito Penal bom, de Minas Gerais que me levou 2022. até a minha Estou aqui aprovação. hoje no Vale Então, Concursos, para né, você que para falar um pretende pouco sobre a minha estudar trajetória aqui para um no concurso, concurso. Eu estudei na área bastante, né? Fiquei 1 ano policial e 5 ou meses outras estudando. áreas também que a Boa Vale parte Concursos fiquei só estudando, abri mão de disponibiliza, muita coisa para pode estudar. acreditar, o Vale Concursos E acompanhei é o Vale da Concurso aqui aprovação. desde o início, né? Galera Sempre assistindo às concurseira, boa aulas, tarde, tudo fazendo bem? Meu nome é questões, Marcos. assistindo a revisão Eu com os venho gravar esse vídeo para professores. vocês hoje, Isso agradecendo me ao ajudou professor muito Fraga, a toda a equipe do conseguir ser Vale aprovado, Concurso, né? pelo total E se eu apoio, passei, pelo você também total consegue passar. suporte que eles deram a mim Basta durante esforço, toda aí a dedicação trajetória, né? e contar com a ajuda Foram certa bastante dias de na estudo, sua muito trajetória. estudo. Com toda certeza Então, vai ser quando eu conheci um o grande canal dele no sucesso. YouTube, É isso aí, eu pessoal. adquiri o Só para curso, finalizar que foi aqui, essencial, assim, para minha aprovação. reforçar Tava com meio vocês perdido, que assim, aqui né? no Não sabia Vale por onde Concurso começar. vale a Eu pena. conheci o professor Fraga, ele me indicou o curso e foi assim, essencial pela minha aprovação. Se você que está aí meio perdido, não sabe por onde começar nesse mundo louco aí dos concursos, faça que nem eu fiz, adquira o curso do Vale Concurso, que você não vai se arrepender, a prática é ótima e com certeza vai alavancar seus estudos e fazer vocês rumo à aprovação. Muito obrigado. Fala boa tarde, pessoal, abraço, eu galera. sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Estou aqui hoje no Vale Oi, Concursos, pessoal. né, Meu para falar nome é um pouco Isaac. sobre a minha trajetória aqui no Tô aqui um concurso. pouco para contar de Eu como estudei foi a minha bastante, né? trajetória Fiquei rumo 1 à ano e 5 aprovação meses na estudando. Polícia Militar Boa de Minas parte Gerais. fiquei só E o que estudando, abri cultivei mão de muita dentro de coisa mim para sempre o estudar. desejo de ser policial. E acompanhei o Vale Concurso aqui Comecei em desde o início, 2018 né? prestando Sempre o assistindo às processo aulas, seletivo fazendo para o sistema questões, prisional. assistindo a revisão com os Consegui ser professores. aprovado, onde Isso eu me fiquei ajudou por um muito pouco mais de 2 a anos. conseguir ser aprovado, E né? lá dentro E eu se vi a eu passei, oportunidade você também quando consegue passar. abriu o edital da Basta Polícia esforço, Militar de Minas Gerais. dedicação Eu sabia e que contar para com a ajuda conquistar certa o meu na sua objetivo eu precisava de trajetória. um material que Com toda certeza vai ser agregasse um grande e sucesso. tivesse um estudo É isso aí, pessoal. direcionado. Só para finalizar Foi onde eu aqui, procurei o material da Vale reforçar com Concurso, vocês que aqui que, no Vale somado junto Concurso com o meu vale a esforço, pena. me conseguiu colocar dentro das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou aqui um pouco para falar aqui, para agradecer a Vale Concurso, né? E para desejar para quem tem o sonho de entrar para a Polícia Militar de Minas Gerais ou de conquistar seus objetivos dentro do mundo dos concursos públicos, desejar Fala, bom pessoal.
Fala pessoal, eu sou o Alisson, Oi, pessoal. tenho 22 anos, Meu nome é sou de Isaac. Inhapim, Minas Gerais, e fui tô aqui aprovado um em pouco pra primeiro contar lugar como foi a geral minha no concurso trajetória da rumo à Polícia aprovação Penal de na Minas Gerais Polícia Militar de 2022. Minas Gerais. Estou aqui hoje O no que Vale cultivei Concursos, dentro de mim sempre o para desejo falar um de ser pouco sobre a minha policial. trajetória aqui no Comecei em concurso. 2018 prestando Eu estudei o processo bastante, né? seletivo Fiquei 1 pro ano e sistema 5 meses prisional. estudando. Consegui Boa ser parte, aprovado, fiquei só onde eu estudando, fiquei abri por um mão de pouco muita mais de 2 coisa para anos. estudar. E lá E dentro acompanhei o eu Vale vi a Concurso aqui oportunidade desde o quando início, né? Sempre assistindo abriu o às edital da aulas, Polícia Militar fazendo de Minas questões, Gerais. Eu assistindo a sabia que revisão para com os conquistar professores. o meu Isso me objetivo, ajudou precisava muito de um material a que conseguir ser agregasse aprovado, né? e E se eu tivesse um passei, estudo você também direcionado. consegue passar. Foi onde eu procurei Basta o material da esforço, Vale Concurso, dedicação que e somado contar com a junto com o meu ajuda certa esforço, na me sua conseguiu trajetória. colocar dentro Com das toda fileiras certeza vai da ser Polícia Militar um de grande Minas Gerais. sucesso. Tô É aqui isso aí, um pouco pessoal. pra Só falar para finalizar aqui, pra quero agradecer ao reforçar Vale com vocês que aqui né, no Vale Concurso pra vale a desejar pena. para quem tem sonho de entrar para a Polícia Militar de Minas Gerais ou de conquistar seus objetivos dentro do mundo dos concursos públicos, desejar Beleza? Oi, oi. Noite. Gente, ó. Hoje, muita gente fresco na cabeça. Interessante, gente. José. É mais. Terminar o resumo hoje. Notando diferenciação do edital do. Tem áudio ainda? Aí. Áudio. Aqui no. E aí, tá sem áudio ainda? Vou esperar vocês. Começa a falar então. O áudio tá ok aí. Áudio ok. Áudio ainda ou já resolveu aí? Técnico. Oi, oi. Oi, oi. Testando. Vê se o áudio já chegou. Áudio. Ei. Aumenta o som. Já tá no máximo aqui. Estar aqui. Oi, oi. Oi, oi. Deixa eu ver onde que dá pra aumentar isso aqui. Oi, oi. Oi, 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 oi. Vê se melhorou. Oi, oi. Boa noite. Vai dando ok pra mim antes de eu começar a falar aqui, beleza? Maria Simone Rodrigues, boa noite. Boa noite, boa noite. Ninguém perdeu nada, não se preocupem. Só que eu preciso resolver essa questão do áudio, né? O áudio resolveu? Aumentei o máximo que eu consegui aqui. Ok? Beleza. Então vamos lá. Melhorou? 100%? Vamos lá. É o seguinte. Eu tava terminando meu resumo hoje. Vou colocar ele amanhã. Vou colocar meu resumo amanhã. Quem quiser, vai no meu Instagram, @magna644. Menos de R$15, beleza? Muita questão, focado na banca IBFC, com certeza. Quem não quiser comprar o resumo, não tem problema. Vai no meu Instagram lá, quem já está acompanhando. Estou colocando questões todos os dias. E estou separando as questões do seguinte. Estou separando as questões, eu coloco de múltipla escolha. A pessoa escolhe aquelas questões que dá mais divergência. Tem questão lá, por exemplo, que tem 50% de acerto e 50% de erro. Até mais. Então, estou separando aquelas questões. Estou separando, dando um print naquelas que aparece para mim, que as pessoas estão errando mais.
E eu vou explicá-las ao longo dessa semana. Então, se você ainda não me segue no Instagram, para acompanhar, vou dedicar meu Instagram para esse concurso até o dia do concurso. Então, ó, me segue lá, @MagnoAssis44. Essas questões no meu Instagram são gratuitas. Eu não tô cobrando para fazer isso não, beleza? O Vone sabe mexer nesse microfone mesmo. Então, assim, essas questões eu não vou cobrar para fazer elas não. Eu tô disponibilizando porque eu acho que vocês precisam realmente resolver questões do estilo da banca EBFC. Eu tenho percebido que muita gente está estudando há muito tempo, está errando questão simples. Então, vou pegar essas questões, estou separando, estou fazendo uma enquete para saber se um assunto que é mais quente, um assunto que as pessoas estão sabendo mais, e estou separando essas questões para a gente discutir ali em pequenos vídeos, explicando, ó, por que aqui está errado, por que aqui está certo, entendeu? Então, beleza. Me segue lá no Instagram, @MagnoAssis44, se você não segue, estou postando todos os dias. E se você quiser adquirir, meu resumo vai estar a partir de amanhã. Por que eu estou querendo dizer isso? Ontem, fechando meu resumo, eu coloquei um comparativo entre o que caiu no processo seletivo e o que vai cair para sócio-educativo. E eu percebi que algumas coisas são congruentes, ou seja, são iguais, mas algumas coisas são diferentes. Então, eu quero de vocês um feedback, né, quem estiver assistindo agora, quem não estiver assistindo, vai no meu Instagram lá, porque a gente tem algumas presenciais para fazer. As 5 que postou, então eu gabaritei. Muito bom, Anderson, você estava lá, né? Eu percebi. E eu sei, tá, gente? Quem vota, quem não tem Instagram, eu sei quem vota, quem tá errando, quem tá acertando. Dá pra ver lá quem votou em quê. Beleza? O Anderson eu vi que acertou. Algumas pessoas erraram, mas não se preocupe, tá, gente? É pra errar mesmo. É errar agora pra não errar depois. Toda questão que você erra, na hora que chega no dia da prova, você lembra dela e fala assim, nossa, eu tô com ódio dessa questão, bicho, eu errei ela demais, não vou errar mais. Beleza, deixa eu só arrumar esse microfone aqui pra ele não me atrapalhar aqui, beleza? Só um minuto. Beleza, beleza. Agora vai dar. Deixa eu ver se dá aqui. Beleza, então vamos lá. Ó, microfone ok. Acertado aqui. Maria Simone Rodrigues. Então, o que eu separei aqui? O que a gente vai conversar agora? Que a gente saiu do processo seletivo e vamos agora para outra questão, que é do sócio-educativo. Esse primeiro que está aparecendo para você aí é o edital verticalizado. O primeiro é do processo seletivo, o segundo é de sócio-educativo. Se você ainda não tem um edital verticalizado, me chama lá no meu Instagram, você aí que é membro do canal, que eu passo isso para você, beleza? O edital verticalizado tranquilamente, não só de direito constitucional, de outras matérias. Se você não tem o edital verticalizado, isso ajuda muito, você vai anotando que você já estudou. Então, do processo seletivo, eu não vou nem entrar muito na questão, porque acabou, né? Só que tem muitas coisas do processo seletivo, a banca FGV cobrou muita coisa que para o sócio educativo não vai cobrar. Mas o que você tem que saber dos dois, direitos e garantias individuais, artigo 5º, está nos dois, sempre vai estar no concurso. Então, eu não vou focar muito nisso, não. Por que eu não vou focar? Porque quando eu foco muito nisso, muita gente fala, professor, você está focando no assunto que eu já estudei bastante, tal, eu erro menos e tal, e o nosso tempo é limitado. Então, onde que a gente vai pegar mais aqui o nosso estudo de hoje em diante? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver, eu estou aberto a sugestões também. Vou pegar naqueles pontos onde não tinha no outro e aqueles pontos onde tenho percebido que as pessoas estão mais errando. Exemplo. Aqui tem a ordem social. Ordem social não tinha no outro edital. Quando eu falei também de direitos políticos e partidos políticos, eu passei muito rápido porque o tempo era curto para o processo seletivo. Aqui a gente tem um pouco mais de tempo. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pincelada rápida em direitos políticos. É ano de direito político, é ano de eleição, então com certeza alguma questão de direito político pode ter. E partido político, e depois a gente vai focar nessa defesa das instituições, na ordem social que não tinha no outro edital. Beleza? Qualquer dúvida, pode me chamar. Se quiser dar um print nessa tela, é só a parte de baixo, tá? A parte de cima já passou, participando do processo seletivo. Só coloquei aqui a título de comparação.
Beleza? Quem quiser o edital verticalizado e não tiver ainda, pode me chamar no meu Instagram. Beleza? Então vamos lá. O que eu separei pra gente hoje? A gente precisa saber de direitos políticos. Por que precisa saber de direitos políticos? Ano de eleição, geralmente a banca gosta de cobrar direitos políticos. Ordem social não tinha na PPMG. Na PPMG, não tinha no processo seletivo da PPMG. Tinha quando era a outra prova, teve, e essa, inclusive, teve até questões que não estavam no edital. Agora, a ordem social, para esse processo seletivo, realmente não tinha. A gente vai focar na próxima aula aqui, eu vou trazer um apanhado de questões sobre a ordem social. Eu vou falar da ordem social e trazer algumas questões para a gente discutir, que a ordem social não cai em qualquer concurso. Beleza? Mas hoje a gente vai falar de direitos políticos e partidos políticos. Infelizmente, a gente vota, né? A gente vota de 2 em 2 anos, as eleições presidenciais de 4 em 4, mas daqui a 2 anos já tem a de prefeito. Então, de 2 em 2 anos a gente vota, principalmente eleições proporcionais, e a gente não sabe como funciona a regra do jogo. A gente não sabe. Dos 513 deputados que estão lá hoje, apenas 28, dos 513, pra você ter ideia, apenas 28 foram eleitos com os próprios votos. Todo mundo entrou no coeficiente eleitoral. Poucos deputados conseguem ter o coeficiente para se eleger. Na verdade, são os grandes puxadores de voto que puxam os outros. Então, a gente joga esse jogo, né? Tá aí numa partida que a gente não sabe as regras. E tá tudo na Constituição. Infelizmente, né, a gente não estuda isso no dia a dia. Então, beleza. Vamos de direitos políticos primeiro, uma rápida pincelada. Eu vou entrar em partido político. Só para você entender os direitos políticos, você que estuda o presencial, o telepresencial aqui, se você quiser saber mais sobre direitos políticos, que agora vai ser rápido, só para a gente introduzir para partidos. Você pode olhar que tem uma aula, a penúltima aula minha aqui no telepresencial foi sobre direitos políticos. Eu esmiucei com muito mais tempo. Aqui a gente não vai ter esse tempo, porque senão eu vou gastar o tempo todo em direitos políticos que eu já falei e não vou falar de partidos políticos que eu não falei. Então vamos lá. Você vai abrir no artigo 14 da sua Constituição. Artigo 14. Lembrando que, quem entrou agora, tem um resumo. A partir de amanhã vai ter o link do resumo no meu Instagram, @magnacis44. Menos de R$15, R$14,90, eu acho que eles colocaram lá. Amanhã já está o link, porque está subindo o material, amanhã já está o link, beleza? Então, no artigo 14, a gente tem os direitos políticos. Direitos políticos. E hoje, a gente vai sair daqui entendendo como funciona o voto proporcional. Isso aí te ajuda não só para sua prova, te ajuda como cidadão. 503 deputados para quê, né? 83 senadores, 503 deputados. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Não vale olhar no Google. É uma pergunta de cidadania. Por que temos 503 deputados e 83 senadores? Por que somente 83 senadores e 513 deputados? Vai me falar, quem responder primeiro aí, vai ganhar um brinde desse professor, beleza? Mas não pode olhar no Google. Eu vou saber se você olhou, tá beleza? Por que temos 503 deputados e somente 83 senadores? Tem que ser uma explicação lógica, tá bom? Uma explicação boa, beleza? Então vamos lá. Artigo 14. Tem até o final da aula para responder. Sem olhar na internet. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é sufrágio? Escolha. Escolha. Nós vamos escolher todos os nossos representantes. Sufrágio universal. E pelo voto direto e secreto. O que é voto? Não é sinônimo de sufrágio. Sufrágio é escolha. Nem tudo que é sufrágio é voto. Às vezes você vai escolher através de um plebiscito, através de um referendo. A gente vai ver aqui. Nem sempre é um voto em um candidato específico. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Caiu numa prova passada. Muita gente boa errou. Eu tenho um resumo da PPMG ainda. Ou antes, você tem um resumo top. Então, se você não quiser adquirir outro resumo, não tem problema. Você só marca lá aquelas coisas que são congruentes nos dois resumos, beleza? E tem algumas coisas também, quer ver, direitos sociais tem nesse. Cuidado com direitos sociais, que direitos sociais caiu na prova passada, porque isso mudou agora, por isso que eu estou falando que o resumo, às vezes vale, mas você vai ter que ir lá e atualizar ele. Quem tiver com a Constituição aberta e ela for atual, pega lá o artigo 6º, olha o parágrafo 1 embaixo. Isso caiu na última prova, muita gente não sabia, eu falei aqui, muita gente não sabia e acabou errando. Beleza? Um senador para cada estado. Quase isso, tá, Maria José? Se for um senador para cada estado, não seria 83. É quase essa a resposta. Você está no caminho, Maria José. Você está no caminho. Então vamos lá. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Se você estiver com a sua Constituição, vem aqui,
eu só ver aqui se a gente está com o número... Bom, beleza, ó. 12 pessoas, não tem problema. Menos pessoas aqui, a gente consegue até ver todo mundo aqui. Eu vou fazer uma enquete aqui, ó. Quantas pessoas estão aqui que sabem sobre o voto proporcional? Quais os cargos que têm voto proporcional e quais os cargos que têm voto majoritário? Então, são 2 perguntas já. Por que temos 503 deputados e 83 senadores? Ó, o Anderson já respondeu parte da pergunta. E por que que os votos proporcionais são para alguns cargos e para os outros cargos são votos majoritários? Quais cargos são proporcionais e quais são majoritários? A gente vai explicar essa regra do jogo agora. Beleza, o que eu quero chamar a sua atenção? No artigo 14, fala do voto. O artigo fala que o voto é direto e secreto. No caput, o que é o caput do artigo? Aqui ele está dizendo primeiro. No caput do artigo, tem a palavra obrigatória? Não tem. Lê comigo aí, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, pela escolha universal, e pelo voto direto e secreto. A palavra obrigatória não está no caput. Por que não está no caput? Porque o voto não é obrigatório para todas as pessoas. Isso que está no caput vale para todos. O voto obrigatório não é para todos. Ah, não é não? Não. Aí você vai ver que o voto é facultativo para algumas pessoas. O voto é proibido para outras pessoas. Defeso. Muito cuidado com essa palavra, ó. Dica de ouro. Só isso aqui já vale o seu tempo aí hoje, tá? Muito cuidado com o português na hora da sua prova. Ó. Essa palavra. Defeso. Isso aqui, ó, é um karma na vida do concurseiro. Toda prova que cai essa palavra, muita gente erra, porque você não sabe o significado da palavra. O que é defeso? Escreve aí para mim. O primeiro que escrever aí vai acertar. Ó. Defeso. Vou deixar aqui para você, beleza? O que eu quero que você entenda que é defeso, porque caiu uma questão dessa na prova, e eu vou te explicar a dinâmica da questão e por que muita gente errou. Eu tenho a estatística de erro dessa questão e ela é quase que 50%. E a banca gosta de pegar essas questões, principalmente a EBFC, a FGV também, das questões que tem muito erro e replicar elas mudando sua roupa, deixando ali a questão com a roupa diferente, mas a pergunta é a mesma. Isso aí, ó. Carla Paulindo, você está corretíssima. Muita gente confunde essa palavra, defeso, porque ela parece defesa, né? Mas não é. Defeso é proibido. Proibido. Então, toda vez que você vê a palavra defeso na sua prova, você troca para a palavra proibido. Eu vou trazer no nosso próximo encontro. Se eu não trouxer, me lembrem aqui, cobre no meu Instagram. Uma questão em que essa palavra entrou como defeso e fez assim um arraso na vida das pessoas. Mas você que está na frente, quando você sabe e a questão é difícil, é melhor ainda. Porque se cai questão fácil, a nota de corte eleva. Não é permitido, exatamente. É proibido. Então, toda vez que vê defeso, você vem. É igual ulterior, ulterior, né? Que tem na Constituição. Essa palavra aqui, ó. Mata o concurseiro. O que é ulterior? Isso mata o concurseiro. A Carla ganhou um frango assado. Ó, você que tá prometendo aí, tá, Elbert? Eu nem sei onde que ela mora. Vou enviar um frango. Ó. Ulterior. O que significa ulterior? Cuidado com essas palavras. Isso serve só para te confundir na hora da prova. Quando você vê uma palavra dessa, já muda a palavra para você entender a coisa. Beleza? Ó, ulterior ninguém respondeu ainda. Vou deixar aqui. Outra palavra que eu quero chamar a sua atenção, porque nesses direitos políticos, eles gostam muito de usar essa palavra. Ulterior aqui, ó. Quem falou? O Júnior aqui não falou antes, ó. Antes. Se é antes, é a mesma coisa que anterior, não é? Quem concorda com o Júnior aí, ó? Será? Será? Será que antes é a mesma coisa que anterior? Será que é isso? Ó, depois. Então, peraí. Então, temos aqui. É antes ou depois? Tá vendo como é que confunde? Posterior. Posterior. Então, ó, indenização posterior. Júnior, não tem problema, tá? Vou explicar para você porque que ulterior significa posterior. Toda vez que você vê ulterior na sua prova, para você não ficar com dúvida, você já marca como posterior. Posterior, é a mesma coisa. Posterior. Parece aula de português, né? Mas se você não entender isso aqui, você mesmo sabendo, você não responde por questão de interpretação.
Depois vou enviar via Sedex. A Carla vai te cobrar aí. Beleza? Então vamos lá. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de bem particular, salvo aí a indenização, cabendo a indenização, se houver dano. E essa indenização é ulterior. A Constituição diz isso. Ou seja, você está lá correndo atrás de um bandido. Você é um policial penal, ou um sócio educativo, ou um policial militar, ou um policial civil, e deparou com uma ocorrência que você pode intervir. Né? Obviamente, se você não puder intervir, né? Se você estiver desarmado, for um assalto, como é que você vai intervir? Mas você vai intervir. Aí você começa a correr atrás do bandido, o bandido está correndo na sua frente. Aí você vai, para um cara de moto, pega a moto dele e fala, ó, vou ter que usar o seu bem particular para correr atrás desse bandido. Aí você vai lá, correu atrás dele de moto, prendeu ele e colocou a moto no descanso, voltou e entregou pro cara a moto dele. Ó, usei o seu bem particular no caso de iminente perigo público. Tinha um cara correndo com a arma na mão, se eu não corresse atrás dele, ele ia vitimar outras pessoas, ia pegar alguém de refém, eu usei o seu bem particular. Tá aqui sua moto inteirinha, devolvida sem nada. Essa pessoa não tem direito à indenização. Ela só tem direito à indenização se você quebrar a moto dela, estragar de alguma forma. Então essa indenização só pode ser ulterior, só pode ser depois. Como é que eu vou indenizar a pessoa antes? Primeiro que é iminente perigo público. É imediato. Como é que eu vou falar? Vou te indenizar e outra. Como é que eu vou saber se houve dano? Então, essa indenização só pode ser ulterior. Só pode ser depois. Essa indenização, no caso do uso do bem particular pelo poder público, essa indenização é ulterior. No caso de desapropriação, a indenização é prévia, é antes. Então, essa palavra ulterior significa posterior. Muito bem, quem falou aí, beleza? Ó, Carla Paulino, Ribeirão das Neves. No curso você explica o exemplo do bombeiro, exatamente. Agora você tem outro exemplo aí, ó, o exemplo de uma pessoa precisando de correr atrás do bandido. E bandido corre muito, tá? Bandido corre. A polícia corre cheio de colete, o bandido corre ali no pelo. Então o bandido vai correr muito mais. Beleza? Então vamos lá. Ô, Júnior, nunca mais você erra. Pode ter certeza disso. Quando você erra uma palavra aqui, nunca mais você erra. Aí, ó, já estão combinando um fragaçado aí. Beleza? Então vamos lá. Outra palavra, pra gente entrar no contexto aqui, que cai muito em concurso, a IBFC gosta muito. Essa aqui, ó. Prescindível. Prescindível. Essa palavra aqui, ó. Prescindível. Assim que escreve mesmo. Prescindível. Quem sabe o que significa essa palavra prescindível? Vamos lá. Essa aqui pega muita gente, tá? Cuidado com o prescindível. Prescindível pega muito concurseiro de plantão. Vamos lá. Deixa eu só confirmar essa live. Ó. 19 espectadores simultâneos. Então tem muita gente que pode responder aí, né? Deixa aqui, ó. Prescindível. Quem vai responder? O primeiro que vai responder é prescindível. Por que isso aqui confunde muita gente? Porque isso aqui só serve para cair sua prova. Na vida real ninguém usa, né? Mas na prova serve para cair. Prescindível, ó. Luciana Narciso. Dispensável, tá vendo? Dispensável. Como é que eu vou saber isso? Olha aqui. Não parece que é o contrário? O que é prescindível? É o que é dispensável. Só que a gente não usa essa palavra a gente não usa essa palavra no dia a dia. A gente usa dispensável. Dispensado, dispensável. Então, mas Júnior aqui, não precisa ficar quieto não, tá? É para errar mesmo. Pode errar mesmo. Eu tô perguntando, mas é para errar mesmo. Porque se você errar aqui, ó, quando você derrama o suor no treinamento, na hora da batalha, você fica mais tranquilo, beleza? Então, toda vez que você vê a palavra prescindível, você coloca a palavra dispensável. Coloca a palavra dispensável. Muito cuidado, eu vou trazer questão aqui. Vocês vão, isso dá um nó na cabeça, principalmente falar marca incorreta, aí fala, é prescindível o uso disso, daquilo, aí você fala, nossa, peraí, prescindível. Aí se você trocar pela palavra dispensável, eu vou trazer algumas questões aqui como exemplo, vocês vão entender essas duas aqui, beleza? O Anderson Oliveira não sabia, né, que prescindível significa dispensável. Se você tiver dúvida disso, vai lá no lugar de questão e digita assim, questões com prescindível. São muitas, beleza? Isso confunde demais. Confunde muito. Às vezes você sabe a questão, mas quando depara com uma palavra dessa que parece, mas não é, você acaba errando. Por que eu quero dizer isso para você aqui? Por quê? No caso do voto, a gente tem
duas coisas para analisar no CAPT. O voto é direto e secreto. O voto não é obrigatório para todas as pessoas. Para quem o voto é obrigatório? A gente tem embaixo para quem o voto é obrigatório. Está no parágrafo 1º. Mas antes do parágrafo 1º, a gente tem o inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, 2 e 3 vem dizer o seguinte. 1, 2 e 3. A nossa democracia é uma democracia de representação. Ou seja, o voto é direto, mas a representação é de forma indireta. Ó, democracia indireta. O que significa isso? Não somos nós que elaboramos as leis. A gente vota em pessoas que, em tese, deveriam ser melhores que a gente, e essas pessoas decidem como vão ser feitas as leis, como vai ser feita a administração do país, da cidade, do estado. Então, essa democracia é uma democracia indireta. Alguns doutrinadores defendem que ela é direta, indireta e, em alguns momentos, direta. Por quê? Por que tem essa palavra direta na democracia? Porque em 3 situações, essa democracia é exercida de forma... O que é democracia? Poder, né? Demo, povo. Cracia, poder. Poder do povo. Quando é que esse povo exerce de forma direta? Ou seja, não é através de uma pessoa que você escolheu. Através de 3 institutos. O plebiscito. Eu antigamente falava plebiscito. É plebiscito. Referendo. E iniciativa popular. Iniciativa popular. Então, qual que é a regra? A regra é que a nossa democracia é de forma indireta. Você escolhe o seu representante e o seu representante escolhe as leis, escolhe o que vai ser feito ali com a administração do país. 3 exceções onde a democracia é feita de forma direta, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Professor, não entendi. Regra, você escolhe o representante, o seu representante vota as leis. Aqui, ó, você, cidadão normal, eu, participamos diretamente na elaboração das leis. Como? Através de um plebiscito. Quando é que se usa o plebiscito? Querem fazer uma lei. Vamos perguntar ao povo primeiro. Então, o plebiscito é uma consulta prévia. Não significa a mesma coisa, mas só para te ajudar. O P de prévia tem o P de plebiscito. Não tem nada a ver, mas só para você lembrar de PP. Ó. Plebiscito prévia. O referendo, então, é uma consulta posterior. Ô, professor, tem um exemplo? Tem. O Brasil, quem é menos jovem como eu, esse mês eu estou fazendo aniversário, 22 anos, quem é menos jovem como eu, lembra que o Brasil teve um plebiscito para saber se queria mudar do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. Isso foi consultado prévio e não decidiu-se que queria continuar no presidencialismo. Uma consulta prévia. Referendo é uma consulta posterior. O Congresso ou o presidente elabora uma lei, e essa lei pode ser também uma lei estadual do governador ou da Assembleia Legislativa, e ela é consultada depois. Faz-se a lei e pergunta para o povo, o que você achou? Concorda, não concorda? Aí você faz um referendo. Referendo, ó, é uma consulta ao povo posterior. Consulta popular, eu vou colocar aqui, ó, consulta popular. E a iniciativa popular, a lei nasce, como a lei da ficha limpa, nasce no povo. Exemplo de referendo, referendo das armas. Fez-se o Estatuto de Desarmamento e perguntou à população o que ela achava. Iniciativa popular, lei da ficha limpa. Quando a lei nasce, pega assinaturas e nasce no seio das pessoas. Beleza? Ô, Nalu, só sabia que era o contrário de imprescindível. Mas ajuda muito, tá? Imprescindível é aquele que não pode ser dispensado, não é? É imprescindível que no dia da votação você leve o seu título de eleitor ou um documento com foto. Isso é imprescindível, não é? Ou seja, sem isso você não consegue votar. Tem um documento com foto e o título de eleitor, ou somente o documento com foto você vota. Isso é imprescindível, ou seja, precisa, necessita, não pode ser dispensado. Que ao contrário disso, tira o prefixo, você tem a palavra. Isso ajuda muito, mesmo que você não saiba a palavra, pega uma palavra parecida e tenta encaixar ali, isso te ajuda muito. Beleza? Vivendo e aprendendo. Parabéns, 22 anos, não é todo dia que faz não, né? Então, beleza. Então, vamos lá. 3 exceções onde a nossa democracia é feita de forma direta. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir. O voto, ele é obrigatório. Ele é obrigatório para quem? O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. É o que está dizendo no parágrafo 1º.
Olha, lê o parágrafo primeiro comigo aí. Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O que é o alistamento eleitoral? Você ir lá e tirar o título, né? Não é só o voto que é obrigatório. O alistamento eleitoral também é. Não existe só alistamento militar. O que é alistamento? Colocar o seu nome em uma lista, não é? Qual lista? A lista das pessoas que votam. Então, para votar, você primeiro vai lá e faz o cartório eleitoral, escolhe onde você vai votar, qual que é mais próximo da sua casa. Aquilo ali chama-se alistamento eleitoral. Te dá um número, que é o número do seu título, zona, seção, direitinho. Aquele alistamento aí, o voto, são obrigatórios. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Não está escrito no caput, mas está lá no parágrafo primeiro. Para os mais de 18 anos. E aqui a gente tem algumas exceções, que não são todos. Aqui a gente tem os votos facultativos. Ou seja, o que é facultativo? A pessoa pode escolher se quer votar ou não. E temos os votos proibidos. É aqui que caiu na prova. Está escrito defeso. Aí o aluno foi e confundiu a cabeça toda. Defeso é proibido, beleza? Facultativo. Continua comigo na sua Constituição aí, ó. Analfabetos maiores de 70 anos. E maiores de 16, menores de 18. Cuidado com esse 70, ó. Facultativo para os analfabetos. Isso aqui, ó, caiu na prova da Polícia Penal de Minas Gerais, confundiu um monte de gente. Vem comigo aqui para você não errar isso aqui, tá? Cuidado por achar que tem uma pegadinha, e às vezes é uma pegadinha dentro de outra pegadinha. Mais 70 anos. E, além disso, para quem tem entre 16 e 18 anos. Entre 16 e 18, 18 não conta. Porque fez 18 anos, já passa a ser obrigatório. E proibido para os conscritos, está logo abaixo aí, e os estrangeiros. É lógico, né? Para votar tem que fazer o alistamento eleitoral. Para fazer o alistamento eleitoral tem que ter documento brasileiro. Os estrangeiros não podem votar. Então, beleza? Ó, vou separar aqui, ó. Vou colocar proibidos aqui, ó, dentro dessa caixinha aqui para não confundir as cores, beleza? Ó, proibidos para isso. O que são os conscritos? Aquelas pessoas que estão exercendo o serviço militar obrigatório. Naquela época que ele está no serviço militar obrigatório, quando faz 18 anos ali, ele vai para o exército, aeronáutica ou marinha, naquele tempo ali ele não pode votar, ele é proibido de votar. Pode explicar quem são os conscritos? Expliquei agora. Conscritos são militares servindo o serviço militar obrigatório. Não são todos militares, tá? Militares das Forças Armadas. Aquele jovem do sexo masculino vai lá, se alista o exército, marinha, aeronáutica. Chama ele fica ali naquele tempo servindo o serviço militar obrigatório. É chamado de conscrito. Nessa época, ele é proibido de votar. Beleza? Geralmente aqueles rapazes mais novos. Né? Quem vai seguir carreira, obviamente, deixa de ser conscrito. Mas naquela fase que ele está no serviço militar obrigatório, é chamado de conscritos. Por quê? Porque muita gente confunde. Eles costumam colocar aqui nos proibidos clérigos. Não tem nada a ver, né? Clérigos, que são os padres. Padre é proibido de votar, não faz nem sentido. Só que a pessoa não sabe o que significa essa palavra e acaba marcando. Clérigos são padres, aquelas pessoas, padres do clero, né? Padres, freiras, os outros aí, bispo. Então, essas pessoas votam. Se elas votam, elas não são proibidas. Entendido isso aqui? Conscrito não pode votar, é proibido. Os estrangeiros também não podem votar por uma questão de cidadania, não são cidadãos. Beleza? Está explicado que são os conscritos, né? Então, vão aqui. O que é facultativo? A pessoa pode escolher se quer votar ou não. O que a banca pegou o candidato? Eu sempre falo, muito cuidado com esse 70, porque o Estatuto do Idoso é 60. E aqui, ó, o voto facultativo é para mais de 70. Uma pessoa, 65 anos, ela é obrigada a votar ou o voto dela é facultativo? Pergunta de $1 milhão que pode tirar você do concurso e caiu na prova de polícia penal. Muita gente errou, inclusive eu conheço uma pessoa, infelizmente ela ficou por causa de uma questão e ela errou essa. Ou seja, ela estaria dentro lá da nota de corte, não falo dentro das vagas porque vai depender dos outros processos seletivos, dentro da nota de corte que poderia ajudar ela e ela ficou por causa dessa questão, beleza? Então me responda, se uma pessoa de 65 anos ela é obrigada a votar ou é facultativo? Me responda.
Vou esperar aí porque tem um delay. Cuidado, não seja afoito na sua resposta. Não seja afoito. Obrigado. Eu tô vendo aqui. Obrigado. Eu tô achando que tá agradecendo, tô ficando doido já. Obrigado. Não seja afoito. Olha aqui. Caiu isso na prova, uma pessoa de 65 anos. Aí todo mundo falou, nossa, o professor me falou, essa é a pegadinha da banca, porque o professor falou assim, ó, cuidado, que a banca vai falar de 65, quando é verdade, ou abaixo de 60, e não é estatuto do idoso, é 70. Só que esse cara, tá lá, eu trago essa questão. Esse cara, ao mesmo tempo, ele era analfabeto. Eu não lembro o nome do cara, posso trazer essa questão aqui, mas vamos colocar que o nome dele seja João. João, tal, analfabeto, 65 anos, te pergunta se o voto dele é obrigatório ou se o voto dele é facultativo. Aí a pessoa olhou a idade, pá, 65, não. Aí pá, obrigatório. Só que, ao mesmo tempo que João tinha 65 anos, ele era analfabeto. Entendeu? Então o voto dele passa a ser facultativo não pelo critério da idade, pelo critério dele ser analfabeto, não saber ler e escrever. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes você pode ir muito focado na idade e esquecer que tem outro critério. Pessoas boas erraram isso. Analfabeto maior de 65. Então, pelo critério da idade, ele é obrigatório, mas ele é analfabeto. Ou seja, o voto dele é facultativo, não pelo critério da idade. Na Lu, não caiu isso na prova? Foi aí que eu errei. Exatamente, não vai errar de novo. Então, muito cuidado para uma pegadinha não ser dentro da outra. Aí você fala assim, pegadinha, 65, mas eu sei que não é 65, é 70, mas ao mesmo tempo ele era analfabeto. Então, muito cuidado. Não caia nessa pegadinha. Não olhe somente um critério, leia a questão toda, não seja afoito, tá vendo? Eu perguntei, então falou obrigado. Só que você tem que olhar a página 2 aí, você tem que olhar a linha toda, beleza? Coloca lá. Então, sentou na graxa, não vai errar mais. Outra coisa para lembrar aqui, ó. Outra coisa para a gente lembrar. O analfabeto tem outra característica que faz muita gente errar na hora da prova. Vem comigo aqui. Vamos lá. Ó. Coloquei isso no Instagram. Quem não segue lá, @magna644. Quem não segue lá que eu estou mostrando essas pegadinhas. Ó. Muito cuidado com a capacidade... Ó. Ativa... versus, vou colocar de outra cor aqui, ó. Vou ver se tem. Versus passiva. Muito cuidado com essa capacidade eleitoral. Muito cuidado. O que é uma capacidade ativa? Toda vez que você vê a palavra ativa, você vai colocar aqui, ó, votar. O que é uma capacidade passiva? Vou colocar tudo de verde aqui para ficar mais bonitão, né? Ó, votar. Com a capacidade passiva, ser votado. Capacidade ativa, votar. Capacidade passiva, ser votado. Português. O que é o agente da passiva? Aquela pessoa que recebe a ação. O que é o agente da... O que é o sujeito ativo? Aquele que executa a ação. No processo eleitoral, quem executa a ação é quem está votando. Quem recebe a ação é quem está sendo votado. É exatamente isso, Maria José. É isso que eu vou chegar aqui agora. Então, ó. Então eu vou falar aqui, ó. E o analfabeto? E o analfabeto? Pergunta. Ele tem capacidade ativa e passiva? Ele tem capacidade só ativa e não tem passiva? Na ativa é facultado? Na passiva, como funciona isso? O analfabeto, na capacidade ativa, ou seja, de votar, ela é facultativa. Ó. Ativa. A capacidade dele passiva, ou seja, de ser votado, ela é defeso. Vou colocar aqui para a gente já começar a entender essas palavras. É o mesmo que proibido. Entendido isso aqui? O analfabeto, se ele quiser votar, ele pode. Ele não é obrigado. Ele pode. É facultado. Facultativo. Ponto facultativo e feriado. Ou seja, o comerciante abre se quiser. Facultativo quer dizer escolhe. Pode sim e pode não. O analfabeto não quis votar, não precisa. Como é que vai fazer? Vai lá no cartório eleitoral e vai falar, eu sou analfabeto. Mas vão colocar na ficha dele que ele tem uma capacidade ativa facultada. Se ele não quiser votar, não vai acontecer nada com ele. E
para ser votado, é defesa, é proibido. Ele não pode ser eleito. Ah, mas e depois, se ele for eleito, ele vai ter que provar que ele sabe ler e escrever. Já aconteceu com um deputado, beleza? Então, ó, ativo, analfabeto é facultado, capacidade passiva é defesa, é proibido. Ele é inelegível, não pode ser eleito. João, brasileiro de 65 anos, exatamente isso aí, caiu, tá? O nome do infeliz é João mesmo, beleza? Serviço militar. Entendido isso aqui, ó? Entendido esse bololô aqui? Então, beleza. Os conscritos não podem votar e não podem ser votados. Uma das primeiras coisas que você tem que saber é o seguinte: para ser votado, a primeira coisa que a pessoa tem que poder é ser votado. Então, para ser votado, a primeira coisa que a pessoa tem que ser é poder votar. Então, todo mundo que recebe voto, ele tem que poder votar. Todo deputado que está proibido de votar, ele também está proibido de ser votado. Então, não existe capacidade passiva sem a capacidade ativa. A capacidade passiva tem que vir com a capacidade ativa. Ah, professor, onde está escrito isso? Você está inventando. Então, não, ó. Não podem alistar-se como eleitores. São condições de elegibilidade. Aí está aí no parágrafo 3º do artigo 14. O alistamento eleitoral, o pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, para ser eleito, eu tenho que estar no pleno exercício do meu direito político. Eu tenho que poder votar. Se eu não estou proibido de votar, eu também estou proibido de ser votado. Ah, e quem tem 70 anos? Olha a diferença do analfabeto para quem tem 70 anos. Quem tem mais de 70 anos, o voto é facultado. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, de outra cor. Ó. Mais 70 anos. Agora é outra situação. Não é o analfabeto. O mais de 70 anos tem a capacidade ativa facultada. Ou seja, o mais de 70 anos, ele vota se ele quiser. Mas se for uma pessoa mais de 70 anos não analfabeta, ele pode ser votado sim, ó. Ó, pode. Desde que ele não seja ao mesmo tempo mais de 70 analfabeto. Uma pessoa mais de 70 anos pode ser eleita? Pode. Pode. Inclusive, eu acho que, não sei se é os dois candidatos a presidente nesse momento, pelo menos um eu tenho certeza que tem mais de 70 anos. O outro eu não sei. Mas pode sim, ó. O mais de 70 anos, a capacidade de votar, a capacidade ativa é facultativa e a capacidade passiva, ela é totalmente possível, desde que ele não seja analfabeto e preencha os requisitos do parágrafo 3º. Beleza? Então vamos lá. Vamos pular agora para partidos políticos, para a gente fechar essa aula com a explicação que eu falei sobre o voto proporcional e o voto majoritário. O voto proporcional, vocês não me responderam até agora quais são os cargos dos votos proporcionais e quais são os cargos do voto majoritário. Abra para mim no artigo 17, minha Constituição arrancou as folhas aqui, artigo 17, que fala sobre partidos políticos. Vocês não estão participando da forma correta, tá? Ó, tem que falar aí, ó. Pode ser que tenha um delay, atrapalhe. Mas quais são os cargos eletivos que tem voto majoritário e voto proporcional? Se você não sabe o que é majoritário, o que não é proporcional, já pergunta também, que talvez eu estou fazendo uma pergunta e você não está nem entendendo a pergunta, beleza? Não fique com vergonha. Ó, existem dois tipos de eleições na mesma eleição. Existem as eleições majoritárias. E existem as eleições proporcionais. Qual a diferença das duas? Ó, proporcionais, majoritárias. Ó, quais são os cargos aqui? Quais são os cargos aqui? E em que as duas se diferem? Para a gente entender esse processo eleitoral, é importante que você saiba aqui. Deixa eu ver, será que está travado aqui? Porque não tem ninguém respondendo. Ó, tem bastante gente. Então responda para mim, gente. Ó, eu preciso do feedback para saber se a gente está na mesma sintonia aí, ó. Vou mandar um artigo 17 da CF. Ó. Citei, ó. Beleza? Então vamos lá. Não vai dar tempo de esperar as respostas para saber se a gente está na mesma sintonia. Voto majoritário, voto proporcional. Por que é importante você saber a diferença de um para o outro? Porque hoje, nesse ano de eleição, está caindo muitas questões sobre esse assunto e a gente vai falar
a diferença e como a banca vai te cobrar isso aí, beleza? Ó, vamos pegar aqui o artigo 17. Isso, artigo 17, parágrafo 1º, que está falando sobre isso. Estamos prestando atenção, beleza? Então vamos lá. As eleições majoritárias, para você entender primeiro, são aquelas eleições que vai ganhar aquele candidato ou aqueles candidatos que tem 50% dos votos válidos. Mais um. Mais 1%, não, mais um voto. Ah, mas por que é mais um voto? É mais um voto. E na prefeitura pequenininha, uma cidade pequenininha, tipo Serra da Saudade, lá tem 600 habitantes, desses 600, vamos colocar que 300 são eleitores. Desses 300 lá, suponhamos que o prefeito A tem 300 votos válidos. Só tem o... O que são votos válidos? São votos que não são nulos, não são brancos e tal. O prefeito A, de 300 votos, ele recebeu 151. O outro recebeu 149 votos. Ganhou esse aqui, ó. Quanto que é 50%? Quanto que é 50% de 300? 150. Ele ganhou mais um voto. Então, ele ficou com a prefeitura. 50% mais um. 50% mais um. Obviamente que se for numa prefeitura onde tiver 3 candidatos e não tiver segundo turno, for uma prefeitura pequena, vai ganhar aquele mais votado. Ou mais votado, ou mais votado. Vai depender se for um lugar que não tiver segundo turno. Beleza? Isso são as eleições majoritárias. Quais são os cargos das eleições majoritárias? Para ficar fácil para você. Todos os cargos do executivo. Executivo. Quais são os cargos do executivo? Tanto a nível federal, estadual e municipal. Quais são os cargos do executivo? Presidente da República, presidente e vice, obviamente, governador e vice e prefeito. Então, todos os cargos. Franciele Ferreira, faltou um aí, tá? Deu um bug na galera. Ó, se você tivesse um filho, você que pode ser meu filho, eu vou fazer 41 anos, dia 31 agora. Eu que não tô careca ainda não, tá? Tô de boné aqui, mas não sou o Danny que tô careca não, tá? Ó, eu vou fazer 41 anos agora, dia 31, dia das bruxas, tá? Ó. Quem quiser mandar um presente lá, dia 31 de outubro, dia das bruxas, vou fazer 41 anos, eu sou de 1981. Então, Elbert, provavelmente, você que pode ser meu filho, não eu que posso ser seu filho. Exatamente, Franciele, senador. Ó, todos os cargos do executivo, mais cargo de senador. E o cargo de senador, para você entender, ele tem um adendo aqui, ó. Senador, o mandato dele é para 2 legislaturas, ou seja, 8 anos. 8 anos. Então, de 83 senadores, a gente troca em uma eleição 1/3, na outra eleição 2/3. Ou seja, numa eleição você vota em um senador, na próxima eleição, daqui a 4 anos, você vota em 2 senadores. A passada foi 2 senadores, essa é 1. Então, o Senado nunca vai conseguir se renovar inteiro, porque agora a gente votou, trocou só 1/3, ou seja, 27 dos 83. Mas na próxima eleição a gente vai votar em 2 para trocar os outros 2/3, se obviamente ninguém for reeleito. Beleza? Ô, Franciele, você tá certa, tá? Então vamos lá. Então todos os cargos do executivo, mais os cargos de senador, são votos majoritários. Tá vendo que a gente vota e não sabe disso? E eu não sou mais inteligente para saber disso, eu sei disso que eu dou aula disso aqui. Ó. Normalmente a gente não sabe disso. Salvou a galera, Franciele. Então, e as eleições proporcionais? São todos os outros cargos que sobraram, ou seja, cargos do legislativo, com exceção, exceto o cargo de senador, porque senador é do legislativo. Ou seja, deputados em geral, deputados, tanto os federais quanto os estaduais, e vereador. Cargo de vereador. Todos esses são eleições proporcionais. Ou seja, quem vai ganhar, quem vai ser eleito, não é quem receber mais votos. Vai depender da legenda do partido. Então, muito cuidado para você não separar esses dois. E agora, por que é importante você saber de um e de outro? A gente vai falar no parágrafo 1º. Artigo 17, parágrafo 1º, está caindo muito na prova. Então, vamos lá. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Até então, cai pouco na prova. Se cair, é só marcar tranquilo. É aqui na frente que vem o problema. Ó.
e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a organização e funcionamento, e para adotar critérios de escolha. Aí aqui para frente que o bicho pega, ó. E o regime das suas coligações majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade da vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Aí fala, meu Deus, eu não vou entender nada disso aqui. Então essa segunda parte assim, faz um bololô na cabeça, dá a impressão que eles criaram um sistema para a população normal não entender. O que está dizendo lá? Está dizendo que o partido político pode fazer coligação somente nessas eleições aqui, ó. Aqui, ó, pode. Coligações, aqui, ó, não pode. Aqui nas eleições proporcionais não pode haver coligação. Nas eleições majoritárias pode haver coligação. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. E outra coisa, se precisa haver vinculação. Calma que eu vou falar o que é coligação ainda. Vinculação entre uma coligação a nível federal, estadual e municipal. Essa vinculação, ela é proibida ou ela é facultada? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber. Não podem fazer coligações nas eleições proporcionais. O que é uma coligação? Dois partidos se juntarem, dois ou mais partidos se juntaram para apoiar um ou mais candidatos. Exemplo, pode juntar o pessoal do partido A e B para apoiar um candidato à presidência? Pode, porque eles são das eleições majoritárias. Pode juntar um partido A e J para apoiar um senador, um candidato ao Senado? Sim. Pode ser para um prefeito? Pode. Pode ser para o governador? Pode. Pode juntar dois ou mais partidos para apoiar um deputado federal? Aí não pode. A eleição é proporcional. Então, as coligações, ou seja, o ajuntamento de partidos para apoiar a candidatura de uma ou outras pessoas em partidos juntos, coligados, podem haver somente nas eleições majoritárias. Então, nas eleições proporcionais, ou seja, todos os deputados mais vereador, não pode haver coligação. Porque quando a gente for fazer a conta aqui, para saber de quem é as cadeiras do Senado, da Câmara dos Deputados, as cadeiras das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, eu vou contar só o voto daquele partido em separado. Não pode juntar dois partidos como tinha antigamente. Essa essa emenda constitucional de 2017. Antes de 2017 podia. Agora não pode mais. Então a pergunta é, pode haver coligações? Pode. Só nas eleições majoritárias. Nas proporcionais não pode. Agora, suponhamos que o partido A, olha a pergunta que vale 1 milhão, e o partido B se coligaram para apoiar o presidente do partido A. Porque o partido B era bem parecido com A. Falou assim, vamos juntar e vamos apoiar o presidente do partido A. Podem coligar? Pode, né? Presidente, voto majoritário? Pode. Agora, suponhamos que em algum dos estados, o A e o B tem candidato. Então, para governador aqui, o A tem candidato, o B também tem candidato. Eles são obrigados a coligar também no estado X? A nível federal, eles se coligaram para apoiar um presidente. Essa coligação é necessariamente obrigatória aqui a nível estadual? Não. Então, dois partidos podem se coligar para apoiar um presidente em si e podem se coligar de forma diferente para apoiar um governador. Não tem problema. Então, a pergunta é, coligação pode? A resposta é sim, depende. Só na majoritária. Se houver essa coligação, ela tem obrigação de vinculação? Não. Não existe essa obrigatoriedade de vinculação. Suponhamos que o partido A e B apoiaram o presidente aqui, no nível estadual ou municipal, eles não têm que apoiar o mesmo candidato daquele partido. Então, não há essa obrigatoriedade de vinculação entre as duas coligações. Lembrando que a gente está falando de coligações somente nas eleições majoritárias. Eleições proporcionais não podem ter coligações. Entendido isso aqui? Presidente e governador? Beleza. Agora vamos ler com esse pensamento que eu disse. Só a segunda parte, Regime das suas coligações nas eleições majoritárias. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, distrital do Distrito Federal. Devendo seu estatuto estabelecer
norma de disciplina e fidelidade partidária. Entendido isso aqui? Então, beleza, ó. Eleições majoritárias. Pode ter coligação, eleição proporcional não pode. Se houver uma coligação, ela não tem que ter essa vinculação. Ó, vinculação não obrigatória. Partido A e B se juntaram para apoiar o presidente A. No estado X, partido A e B, cada um tem o seu candidato. Ou pode ser o contrário, né? Aqui tem A, B, C. No estado X, juntou o B e o C para apoiar o candidato C e o A ficou sozinho. Não tem nada a ver. Inclusive, tem estados aí em que os dois partidos brigam, né? São antagônicos naquele estado. E no estado vizinho, os dois partidos são coligados. Não tem nada a ver, né? Dois partidos se juntam aí, apoiando o mesmo presidente e lá no âmbito do governador estão brigando lá por uma vaga no governo de estado. Então, não tem nada a ver. Beleza isso aqui? Dúvidas sobre isso aqui? Dúvidas? Sobre eleições majoritárias e eleições proporcionais? Dúvidas? Então, na hora de votar, né? A gente já votou, já escolheu. Então, vamos lá. Eleições proporcionais, como funciona? Quem ganha na eleição proporcional? Você vota no candidato e aquele voto do candidato ele vai somando para o partido. Vai somando para o partido. Aquele partido que conseguiu obter o número mínimo de votos para aquela cadeira, o primeiro lugar daquele partido vai. Então, se tiver um candidato, tiver muito voto, mas embaixo dele não tiver nenhum voto, ele precisa de muitos votos nele para conseguir se eleger. Tem uma explicação um pouco mais longa, que tem são 18 contas para fazer. Não é difícil, só que a pessoa leiga, lê e não entende nada. Mas se vocês quiserem, na próxima aula eu explico para vocês como funciona, porque não cai na prova. Como funciona cada cadeira tem um número mínimo de votos. Se aquele candidato não conseguiu, mas o partido dele conseguiu, e ele foi o mais votado do partido, ele vai para aquela cadeira. E aí aquele deputado teve 1,5 milhão de votos. Ele leva dele e leva mais outras pessoas com ele, porque o voto é proporcional. Quando você vota num candidato, que é eleição proporcional, você não está votando no candidato, você está votando no partido. Por que fizeram isso aqui? Para ter representatividade de vários partidos na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Vereadores. Ainda tem apostila para sócio educativo? Tem a apostila completa e também tem o meu resumo, ó. Magna 644, o link disponível a partir de amanhã. E a apostila tem sim, chama o pessoal da Vale e provavelmente ainda tem a apostila. Se não tiver, manda fazer mais, mas eu acho que tem sim. Lá embaixo eu vi algumas apostilas, capa verde, eu acho que são. Se não tiver vendida, tem. Pode chamar o pessoal da Vale. Dúvidas sobre isso aqui? Dúvidas sobre isso? Antagônicos, ó. Uma palavra nova, hein? Antagônicos. O que é antagônicos? Antagônicos são contrário, né? Contrário. Ó, vou deixar um pouquinho aí. Está no finalzinho da nossa transmissão. Mas se tiver, antagônicos são contrários, tá? Antagônicos. Diferentes. Um de frente pro outro. Vou apagando aqui, ó. Qualquer dúvida, calma aí, ó. Vamos dar aula online. Que dá para parar se eu estiver apagando uma parte. Dá para apagar, para lembrar, né? O que você vai fazer? Pra você ficar mais fera nisso aqui. Vai lá com essa explicação na cabeça e dá uma lida no artigo 14 a 17. Dá uma lida do artigo 14 ao artigo 17. Uma lida. Eu vou colocar essa semana, vou colocar algumas questões sobre esse assunto. Eu coloquei só de colocar uma questão sobre direitos políticos, não tinha nada a ver com política, né? No meu Instagram eu não uso para falar da minha preferência política, que não faz diferença nenhuma. O que esse professor pensa sobre a preferência política não faz diferença nenhuma para você, mas eu tenho que explicar como é que funciona o jogo. Eu não vou falar para que time que eu torço, mas eu tenho que falar como funciona a regra do jogo para você. Como estudante, como concurseiro, como candidato a uma vaga, os públicos e também como cidadão, que todos deveriam saber, né? Por que eles não querem que você saiba a regra do jogo? Enquanto você não souber a regra, né? Fica mais fácil de jogar o jogo. Eles jogam com a gente. Beleza, ó? Então vamos lá. Regra do jogo, artigo 14 a 17. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Beleza? Quando eu for deputado, coisa que nunca vai acontecer, isso é igual ganhar na Mega Sena, né? Por que eu nunca vou ganhar na Mega Sena? Porque eu não jogo. Por que eu nunca vou ser deputado? Porque eu nunca vou me candidatar, né? Pode salvar isso aí, tá? Pode me cobrar. Não tenho vontade nenhuma de ser um cargo eletivo. Beleza? Ó. Dúvidas? Para encerrar aqui. Beleza? 19:09. Vou esperar aí só mais um pouco, que a aula tem um delay. Caso tenha alguma dúvida. Vou deixar mais um pouco aí a nossa diferença. O laranja, para quem não pegou o começo da aula,
é o que caiu no processo seletivo. E a parte de baixo é o que cai no sócio educativo. Então, se você quiser focar naquelas matérias que você ainda não estudou muito, quem estava estudando o processo seletivo, estudou muito artigo 5º, cidadania, né? Se quiser focar mais nesse, melhor também. Eu seria cabo eleitoral. Não adianta não, tá? Não adianta não. Eu vou falar igual outro dia um cara falou, eu não quero ser candidato a nada, só se for para ser rei, né? Porque o rei vai lá e manda e todo mundo tem que obedecer. Agora, ser presidente, até o presidente, coitado, se você for ler a Constituição direitinho, você vai ver que o presidente não manda nada. Um deputado sozinho não manda nada. Um senador sozinho não manda nada. Assim, fica todo mundo meio amarrado. Eu vou te falar que um prefeito de uma cidade tem mais poder sobre aquela cidade do que o presidente a nível de país, tá? Um prefeito tem mais poder, anota o que eu tô te falando, um prefeito tem mais poder dentro daquela cidade em comparação com um presidente que tem a nível do país. Um prefeito consegue mudar muito mais uma cidade do que um presidente consegue mudar um país. Ele fica amarrado ali. Fica amarrado na própria Constituição, né? Por causa do sistema de freios, o contrapeso, a tripartição dos poderes. Um poder não pode sobressair ao outro. Então, assim, quando você pega para ler a Constituição, você fala, nossa, mas que jogo mais foi feito assim para um ficar dependente do outro e meio que pagando um favor pro outro o tempo todo. E essa pessoa que não é meio maleável, ajustar, fica difícil dela jogar o jogo. Pode candidatar que eu voto. Beleza. Até a próxima, Ana Macedo. Até a próxima, Júnior Aquino. Essas palavras que eu coloquei aqui, leve para sua vida. Eu prometo que amanhã eu vou soltar o link do resumo. Aqui, ó. Resumo desse professor. Vou colocar questões lá. Quem não quiser comprar o resumo, não tem problema. Vá no meu Instagram lá. Vou postar algumas questões amanhã. Hoje não vai dar mais tempo. Amanhã, sobre essas palavras que eu disse, defeso, prescindível, ulterior. Beleza? Pra gente ficar fixado nisso aí. Quando cair, você não ficar aí perdido. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Me siga no Instagram se você não segue. Beleza? Vou agora tomar mais uma água aqui que tem mais um pouco de aula ali. Beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau. Cabeça toda amassada. Igual um espelho, né? Você pinta e vai pro lado contrário. Vou colocar o boné que tá melhor. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Se eu não trouxer as questões, vocês me cobram, tá? Beleza? Fiquem com Deus.